Será que os Estados Unidos se tornou o pior país do ano para imigrantes? Muita gente tem falado e até fofocado sobre isso na internet, sobre o alto custo da saúde, que não pode ficar doente nos Estados Unidos que já era, muita gente endividada por causa da educação, que o país está caro, os aluguéis estão altos, alto nível de deportação, que Estados Unidos já não está mais aceitando ninguém, está mandando todo mundo de volta para o país, está negando visto, alto custo de medicamentos, vários cortes na educação, na pesquisa, na saúde, várias tretas, inclusive políticas com outros países e até dando incentivos de $1.000 para quem estiver ilegal levantar a mão e falar quero ser deportado, né? Que eles chamaram de incentivo à autodeportação, sem contar de diversas outras medidas que estão sendo tomadas. Eu quero falar sobre isso com você, que é uma pessoa inteligente, que acompanha esse canal e que de fato quer ter informações profundas sobre a internacionalização, além de simplesmente ler e ser manipulado por títulos de jornais tendenciosos. Eu acabei de retornar dos Estados Unidos, inclusive morei lá há mais de 6 anos. Fui pesquisador na Universidade de Harvard, uma bolsa de 100% com salário, fui para o MIT com uma bolsa full ride também, fiz parte da minha faculdade nos Estados Unidos, fiz uma especialização na Universidade de Stanford e também tive a oportunidade de morar em Oxford, no Reino Unido, no Japão, na Europa, em outros países, então eu conheço um pouquinho de mundo e acabei de passar uma semana lá em um mega evento com a equipe do Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, numa iniciativa que eles estão criando e que, se vocês quiserem, eu posso até comentar num outro vídeo. Mas uma coisa que a gente tem que olhar aqui é separar um pouquinho emoção e manipulação de dados. Porque quando a gente olha os dados, a gente percebe que 1 mais 2, 1 mais 1 sempre vai ser igual a 2. 1 mais 1 sempre vai ser igual a 2. E quando a gente não olha isso, às vezes a gente começa a fazer maluquices e entrar dentro de uma manipulação de massa que às vezes a gente nem está percebendo. E eu não vou tratar esse vídeo aqui de maneira política. Inclusive, não vou falar de política nesse vídeo. Se você quiser discutir política aqui nos comentários educadamente com outras pessoas, fiquem à vontade, mas não é o tema desse vídeo. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, então você vai estar falando sobre outros assuntos que não o assunto desse vídeo, porque eu quero trazer aqui algumas informações para, te ajudar a entender o momento atual dos Estados Unidos e 2, te ajudar a tomar uma reflexão. Será que é um país que realmente vale a pena apostar ou não? Estados Unidos hoje é o país que, do ponto de vista educacional, tem as melhores universidades do mundo. Isso é indiscutível. Harvard está nos Estados Unidos, MIT está nos Estados Unidos. Todas essas grandes universidades, Stanford, etc., estão nos Estados Unidos. Das 10 melhores universidades do mundo, 70% das 10 melhores está nos Estados Unidos. Das 200 melhores universidades do mundo, contabilizando todas as universidades da Europa, da Ásia, da Oceania, do México, da América do Sul, da África, do Canadá, etc., das top 200, 56 estão nos Estados Unidos. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque a gente começa a perceber que Estados Unidos não é só uma tretinha de internet. Não, pô. É um país que de fato tem criado tecnologia para o mundo inteiro. Não é à toa que a China, nos últimos 20 anos, a China tem um programa de bolsas de estudos que ela paga $100.000 por ano para chineses que vão para os Estados Unidos, que, claro, são aprovados em boas universidades lá, para irem para lá com um contrato. Estuda lá 4, 5, 6 anos, faz faculdade, mestrado, doutorado e amarrados por um contrato que precisa retornar para a China para depois trazer o aprendizado e a tecnologia. Se Estados Unidos fosse um país ruim, a China não estava mandando um monte de estudante chinês de altíssimo QI para serem aprovados em Harvard, em top faculdades, e obrigando eles a retornarem depois, né? Tu começa, quando você analisa os dados, a perceber. Talvez, inclusive,
isso seja uma das coisas que a China fez muito bem nos últimos 20 anos e que fez a China se tornar um país ruinzinho, que era zoado por todo mundo como, olha isso, é algo da China, como hoje é a segunda maior potência do mundo, né? Importando inteligência, educação e tecnologia da maior potência do planeta, que é os Estados Unidos. Além do prestígio acadêmico, a gente não pode esquecer que Estados Unidos hoje é o maior país do ponto de vista de inovação, de economia e de ciência. Quando a gente olha para as redes sociais, de onde que veio o YouTube? De onde que veio essas outras redes sociais? Ah tá, tem uma ou outra que vem ali de Israel, uma outra vem ali da China, uma outra vem ali, mas a maior parte, mais de 90%, vem dos Estados Unidos. Não é à toa que existe um lugar nos Estados Unidos chamado Vale do Silício, que é onde a maior parte das tecnologias incríveis da humanidade, do mundo atual, foram criadas lá. Inclusive não só de tecnologia de celular, de Uber, de etc., mas até tecnologias que a gente utiliza como parte até da possibilidade de sobrevivência humana, como os satélites que têm internet, como os foguetes que podem nos ajudar a ir para outros planetas. E sabe o que é interessante? Quando a gente começa a olhar tudo isso, existe um medidor para verificar avanço, tecnologia e inovação. O nome disso se chama Prêmio Nobel. Quantos prêmios Nobel o Brasil tem? 0. Ou seja, do ponto de vista de ciência, inovação, pesquisa, etc., o Brasil está atrás da Argentina. O que é muito triste, né? Principalmente para os amantes de futebol. Mas quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente está falando de um país que tem aproximadamente 400 prêmios Nobel. O Brasil tem 0. É como você não ter nada e ainda ficar tirando sarro e zoando o outro que está muito à frente de você. Para mim, o nome disso no dicionário se chama inveja. Quando você zoa uma pessoa que está à sua frente, ao invés de olhar para ela e falar, caraca, tem coisas legais aqui, ninguém é perfeito, tá? Mas tem coisas legais aqui que eu posso pegar. O segundo colocado, só para você ter ideia, é o Reino Unido. E faz todo sentido. A primeira universidade do mundo é Oxford, no Reino Unido. Reino Unido tem 137 prêmios Nobel, que é onde fica a Inglaterra, ali toda aquela região. 137 prêmios Nobel. Estados Unidos, o primeiro colocado tem 400. Ele está muito à frente do segundo colocado. E isso reflete investimento em pesquisa, em boas universidades. E aí a gente começa a olhar, mas Estados Unidos é um país ruim. Estados Unidos é só isso, né? Tem gente que vai falar assim, é só isso, é só economia, é só dinheiro, é só gente que vai para lá para ficar rico, é só tecnologia, inovação e etc. Estados Unidos, no ano passado, recebeu mais de 1 milhão de estudantes internacionais. Desses 1 milhão e 100 mil estudantes aproximadamente, desses, 350 mil tiveram bolsas de estudos. 350 mil alunos internacionais tiveram bolsa de estudos, 30%. Como que você pega um país que deu bolsa de estudos para 30% dos estudantes internacionais e fala que esse país não gosta de educação, não investe em educação? Ele está fazendo exatamente o oposto. Estados Unidos está atraindo os melhores estudantes, os melhores talentos, os melhores profissionais do mundo. E eles estão corretos. O Brasil deveria fazer isso, atrair os melhores, não atrair os piores, né? Todos os bons países deveriam ter as mesmas iniciativas. Mas tal pessoa lá fez um novo visto para quem tem 5 milhões de dólares receber o green card. Fenomenal. Além de atrair os estudantes, que às vezes o estudante não tem dinheiro, né? Está estudando para ter uma carreira. Né? Além de atrair estudantes, profissionais, talentos, também está atraindo os ricos do planeta. Fenomenal. Está trazendo dinheiro para o país, para movimentar a economia, só que sem cobrar mais impostos para a população. Para mim isso é fenomenal. O que é ruim, e me perdoa, falei que eu não ia falar de política, né? Mas eu preciso dar uma alfinetada. O que é ruim para mim é um país que tu está comprando um mouse da China e no dia seguinte vem uma pessoa e fala, tá bom, esse mouse que custa 10 reais agora vai custar 20.
A sua blusinha que custava 100 agora vai custar 200. E coloca quase 100% de imposto num negócio que, putz, não faz nenhum sentido, só para ajudar a gordinha lá que tem uma grande empresa de lojas e etc. no Brasil, que é amiga de tal pessoa lá do poder. Para mim não faz sentido isso, sacou? A gente. Mas não vamos falar de política. Eu falei que não ia falar de política nesse vídeo. A gente está falando de um país que se preocupa com a tua população ao ponto de criar iniciativas para trazer talentos de outros países, para trazer riqueza de outros países, por exemplo, vendendo um green card de 5 milhões de dólares, para trazer investimentos de outros países, para fazer boas relações comerciais para... Vocês perceberam isso. O presidente lá estava negociando com todo mundo para abaixar as tarifas. Por que abaixar a tarifa? Porque isso é bom para a população do país que vai pagar menos, né? Cara, eu queria que o nosso país, o Brasil, fizesse a mesma coisa. Eu queria que tivesse alguém defendendo lá que tudo que a gente paga, se a gente está pagando 40% de imposto, eu queria pagar 7%. Igual muita coisa nos Estados Unidos, é 7% de imposto. Se está 30% de imposto no negócio, cara, eu queria pagar 10%. Eu queria pagar. Por quê? Porque daí eu teria um poder de compra maior. Porque se você olha na comparação de recebimento versus gastos, presta atenção. Um entregador de pizza em Nova York ganha 4 mil dólares por mês se ele for um cara ruim. Se ele for um cara bom, ele ganha 5, 6, até mais. Mas um cara ruinzinho, trabalhando ali um mínimo, ele vai ganhar de 3 a 4 mil dólares por mês. Poder de compra. Ele consegue comprar 4 iPhones novos em um mês. Dependendo do computador, um MacBook mais simples, ele consegue comprar 4 MacBooks em um mês. Se for algo mais simplesinho, mais antigo e tal. Ele consegue comprar um carro. Ele consegue comprar um carro com um mês de trabalho. Ele consegue chegar na casa dele e colocar uma televisão de um monte de polegada em cada quarto. Consegue comprar ar-condicionado, mobiliar tudo e ainda sobra dinheiro. Com 4 mil reais, o mesmo trabalhador no Brasil, em reais, o que ele consegue comprar no Brasil? Ele vai passar necessidade. Ele vai ver um monte de amigo viajando, ele não vai conseguir viajar. Ele vai querer trocar de celular todo ano, ele não pode trocar de celular todo ano. Ele vai querer trocar de carro, ele vai querer comprar uma casa, um apartamento. Cara, ele não consegue fazer isso com essa grana. Ele vai precisar de 15, 20, 30 mil reais para fazer isso daí. Começa a perceber que, caraca, ter alguém, morar num país em que o meu dinheiro tem valor é algo muito interessante. Os Estados Unidos, neste ano, ele está com quase 400 mil vagas de bolsas de estudos, ou seja, existe a possibilidade neste exato momento de 400 mil brasileiros irem estudar de graça nos Estados Unidos, na faculdade, na transferência, na segunda graduação, no mestrado, no MBA, no doutorado, no pós-doutorado. Além disso, são mais de 1.900 universidades que dão bolsa de estudos. Os Estados Unidos tem quase 5 mil faculdades, 4.500, alguma coisa assim. Quase metade das faculdades dão bolsa de estudos para brasileiros. Quando a gente olha para lugares como o Vale do Silício, mas é que Estados Unidos não gosta de imigrante. Mentira. 50% da população do Vale do Silício é imigrante. Os diretores, olha os diretores das maiores empresas do mundo. Procura aí, diretor, CEO, etc. do Google. Indiano. Diretor, não sei o que lá, Microsoft. Indiano. Diretor de tecnologia do Google ou da Apple na parte de brasileiro. Diretor da IBM, vice-presidente brasileiro. Diretor, cara, é brasileiro, é indiano, é gente que é gente de fora. E aí tu começa a perceber que na prática o que sempre foi dito é que Estados Unidos gosta de pessoas que querem estudar, talentos que querem trabalhar e gente que quer morar e contribuir para o país. E para mim isso está correto. E eu adoraria que o Brasil fosse assim também. Trouxesse as maiores mentes para cá, criasse incentivo para trazer os maiores talentos do mundo inteiro para cá, criassem situações para que as maiores pessoas incríveis, seja ela mesmo que ela não tenha dinheiro, que ela tenha uma inteligência, ou que ela tenha um talento, uma profissão, ou mesmo que ela tenha até recursos financeiros, que eles venham para cá. Eu gostaria, adoraria isso. E olha só que doido. Nos Estados Unidos, que é um dos países que mais recebe pessoas internacionais do planeta, ainda tem gente que tem a cara de pau de falar: Estados Unidos não gosta de imigrante.
Não, pô, o que os Estados Unidos não gosta, e ele está totalmente correto, e eu também, se eu pudesse, reaplicaria isso no Brasil, é de gente ilegal. Cara, recentemente teve um avião aí que deportou uma galera. Repare, não deportou só dos Estados Unidos, não. Tem avião todo mês sendo deportado do Reino Unido, da Austrália, de Portugal, de vários países. Ah, mas é que a galerinha lá gosta só de falar de um país só por questões políticas. E por isso que eu quero trazer dados para vocês entenderem. E aí vem no avião lá, o cara que tentou roubar o banco, cara que ficou 20 anos ilegal. Por que uma pessoa foge do Brasil, entra ilegalmente em outro país e fica 20 anos ilegal? Cara, eu queria que o governo brasileiro fizesse a mesma coisa. Pegasse todo mundo que entrou ilegal no Brasil, todo mundo que é criminoso de outros, e mandasse todo mundo embora. Eu queria que o Brasil fizesse isso, atraísse as pessoas boas e tirasse as pessoas que são ou criminosas ou ilegais ou fizeram algum tipo de cagada no país. Pô, então, repara que para você que me assiste e que vai fazer tudo corretamente, não tem por que se preocupar. A preocupação, ela vem de quem está ou ilegal, e a ilegal tem duas definições. A pessoa que cometeu um crime no exterior, e essa pessoa tem que ser presa e deportada mesmo, inclusive no próprio Brasil, em qualquer país, eu acredito nisso. E segundo, a pessoa que é ilegal por falta de documentação. Por exemplo, a pessoa que foi pelo México arriscando a própria vida, ali, às vezes gente com filho, etc., passou ali por baixo de um monte de coisa, atravessou o rio com sacola de plástico para ter oxigênio, fez um monte de coisa errada e ainda chegou no outro país atravessando a fronteira, ele está ilegal. Ele cometeu uma ilegalidade. E essa pessoa ela precisa, né, ou se legalizar, mas agora eles não vão dar essa possibilidade para a maioria delas, ou ir embora. E faz sentido, porque agora é o momento de você ir do jeito certo. Ah, mas eles não querem mais contratar imigrantes. Para de ser maluco, de onde você ouviu isso? Se você entrar hoje no site da NASA, você vai ver a NASA contratando, está com mais de 100 vagas abertas para imigrantes. Se você entrar no site de qualquer grande empresa hoje dos Estados Unidos, Google, Facebook, se você entrar no site do McDonald's nos Estados Unidos, você vai ver lá centenas de vagas abertas que você pode se cadastrar. Só que repara, os tempos mudaram. Não é mais o momento, isso é algo que de fato, quando a galera fala, mas é que eles não querem mais imigrantes ilegais. É verdade. Isso as mídias falam do jeito certo. Não é mais hora de gente que quer entrar do jeito errado, pela fronteira do México. Cara, a gente está em 2025. A gente tem informação, a gente tem internet. É diferente de 20, 30, 50, 100 anos atrás que a galera não tinha acesso à informação. Cara, hoje, se você fizer tudo corretamente, tu vai conseguir ir para lá. Só que você tem que fazer legalmente, você tem que jogar o jogo conforme as regras do jogo. É isso que eles estão falando. E quem fizer isso não vai ser afetado, muito pelo contrário, vai receber um tapete vermelho para entrar bem no país. Por quê? Porque eles precisam. Vocês já viram o tamanho dos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão o tamanho da Europa. Se eles não trouxerem gente de fora, o país vai à falência. Então não é só uma questão de, eles são bonzinhos. Não, é uma necessidade. E é por isso que eles dão tanto incentivo. Como assim? Tá todo mundo falando que os Estados Unidos está mandando embora imigrante, que não sei o que lá, você está falando que está dando incentivo. Pô, um brasileiro para estudar de graça em mais de 1.900 universidades, mesmo que você tenha 50 anos, nunca fez faculdade, você pode começar a fazer medicina nos Estados Unidos com bolsa de 100%, por exemplo? Isso não é incentivo? E depois que você se formar, olha só, por isso que essa informação ela é muito importante. Eu faço isso há mais de 10 anos, galera. Já são mais de 45 mil alunos nossos aprovados no mundo inteiro. E o país que a galera mais escolhe para ir é os Estados Unidos. Então eu consigo falar sobre isso, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático também. Olha só os incentivos. 350 mil bolsas de estudos. Quase 400 mil esse ano que aumentou um pouquinho. Em 1.900 universidades. Se você tiver entre 13 a 65 anos, você pode se cadastrar. Você só pode, de repente, ter um pouquinho de etarismo, de preconceito por idade, se você tiver acima de 65 anos, porque eles vão considerar que até você finalizar uma faculdade, um mestrado, doutorado, você já não vai estar mais numa idade ótima para trabalhar. Mas se você tem 60 anos, 65 anos já dá ainda para ir para fora. Legal. As bolsas pagam até 100%. Por que eles dão esse incentivo? Porque eles precisam de profissionais qualificados. Então eles pegam pessoas inteligentes ou pessoas esforçadas, porque o modelo dos Estados Unidos é o único modelo de aplicação do planeta que ele olha a tua história de vida. E ele olha as suas habilidades.
Qual que é o país que mais dá bolsa para esportista? Estados Unidos. Qual que é o país que mais dá bolsa para jogador de videogame de jogos competitivos, como Valorant, Counter-Strike, League of Legends, etc. Estados Unidos. Qual que é o país que mais dá bolsa para esportes olímpicos, para quem vem de outro país? Estados Unidos. Qual que é o país que dá bolsa para pessoas que demonstram algum tipo de intelectualidade? Para quem jogou xadrez, para quem jogou algum jogo Tetris, etc. Estados Unidos. Qual que é o país que dá bolsa de estudos para habilidades? O que mais dá bolsa? Estados Unidos. Bolsa de empreendedorismo, bolsa de oratória, bolsa de liderança, bolsa de startups, bolsa... Qual que é o país que mais dá bolsa de pesquisa no mundo para quem já fez faculdade e agora quer fazer doutorado ou quer entrar? Estados Unidos. Qual que é o país que mais dá bolsa de estágios do mundo? Estados Unidos. Qual que é o país que... Então, cara, quando você começa a olhar os dados, pô, não tem como. É muito incentivo. E esses incentivos, caso você não saiba, eles não só continuam este ano, como eles aumentaram este ano. Só que por que ninguém fala dos dados de verdade? Talvez, eu não sei se é porque eles não têm os dados ou porque é mau caratismo mesmo, né? Então a gente vai ter 1.900 universidades com bolsas de estudos. Tu pode fazer a faculdade de graça lá. Eles vão analisar você não só por nota, mas eles vão analisar também a sua história de vida, tudo que você fez nos seus últimos 3 anos, seus pontos fortes, pontos fracos, sua personalidade, se você é uma pessoa guerreira, etc. Eles vão dar bolsa de mestrado, de MBA, de doutorado. Enquanto você estuda, tu pode trabalhar legalmente, tem 2 formatos de visto, um você pode trabalhar meio período, outro você tem um pouco mais de liberdade. Depois que você se formar, você pode pegar de 1 a 3 anos de permissão de trabalho legalmente. Depois disso, você ainda pode validar o teu diploma através dos seus estudos sem pagar nenhum real para você continuar exercendo sua profissão legalmente fora. Depois disso, você pode trabalhar legalmente numa empresa porque você se formou no país. Depois você está trabalhando, depois de 3 a 5 anos, você ainda pode pedir para morar no país, pedir um green card. Depois de um tempinho pode pegar uma cidadania até levar seu pai, mãe, irmão, etc. para morar contigo. Então o país ele dá muitos benefícios. Pô, falar que tem 1.900 instituições que dão bolsa, cara, quantas instituições dão bolsa em Portugal para brasileiro? 30. Quantas instituições dão bolsa para brasileiro na China? 50. Quantas instituições dão bolsa para brasileiro no Reino Unido? 100. Cara, nos Estados Unidos são mais de 1.900 instituições. Ah, mas é que na Universidade de Harvard eles travaram os impostos, 2 bilhões. Harvard tem 50 bilhões de fundos. Harvard tem 50 bilhões do fundo deles que eles tiram dinheiro para a bolsa, 50 bilhões por ano do fundo deles de bolsas, que é revertido para bolsas, para pesquisa, para um monte de coisa. Legal. O governo fez um movimento ali ameaçando a universidade, entendi e tal, acho que foi errado inclusive, puta cagada, e travou 2 bilhões. Legal. Só de dividendos que a universidade vai ganhar disso, que eles ganham todo ano, imagina que está rendendo isso daí 10% ao ano. Harvard vai fechar esse ano com 55 bilhões num cenário pessimista. Ah, mas travou 2. Legal, ao invés de 55 vai ser 53 bilhões. E travou temporariamente, né? Porque daqui a pouco libera. Então, Harvard provavelmente vai fechar o ano com 57 bilhões de dólares no seu endowment, que é o termo técnico. E mesmo que não tivesse travado temporariamente, tivesse travado para sempre, o que isso ia te afetar? Travando 0,2% de um fundo de 50 bilhões? Nada. Então percebe que a galera olha por uma poeirinha e esquece de olhar para o plano completo. A gente está falando de uma taxa de desemprego, de uma das menores taxas de desemprego do planeta. Ah, mas Tomoto, o meu amigo que foi ilegalmente, entrou como turista e ficou lá sem documentação, tá ilegal, ele tá com medo de sair de casa, tá? Mas é porque ele tá ilegal. Para quem está fazendo tudo certinho, vai voar, vai brilhar. Ah, mas é que paga mal. Paga mal? Paga mal para quem é ilegal, que tem que trabalhar de segunda a segunda, 14 horas por dia, mas um ilegal no Brasil vai ter que fazer a mesma coisa, vai ganhar menos. Um ilegal na Rússia, um ilegal na Irlanda, um ilegal no Japão, aliás, não consegue nem entrar na maioria desses países, vai ganhar muito menos e vai ter uma condição análoga à escravidão. O cara que vai fazer tudo legal, vou falar dos meus alunos, que fazem tudo certinho, se forma lá, pega a bolsa de estudo, se prepara, porque não é sobre inteligência, é sobre preparação, faz tudo certinho, os caras tiram lá 8 mil dólares por mês, 15 mil dólares por mês, 20 e poucos mil dólares por mês. Cara, 20 mil dólares por mês você compra 20 iPhones por mês.
Você tem noção? Você consegue comprar uma Mercedes, uma BMW, um carro maneiro no seu primeiro mês de trabalho. Mesmo que seja usada, sacou? Então, eu não consigo, quando eu olho os dados, entender quando uma pessoa emocionalmente, olhando apenas headlines de jornal, fala Estados Unidos é o pior país do momento, sendo que na verdade Estados Unidos é o país que tem as melhores universidades, é o país que mais tem oportunidade para imigrante, é o país que mais tem universidades que dão bolsa de estudos, é o país que mais dá bolsas de estudos do mundo. O segundo lugar é o Canadá. Estados Unidos tem 350, 380 mil bolsas de estudos, o Canadá tem cento e poucos mil, China tem cento e poucos mil bolsas, então 3 vezes mais do que o segundo colocado. É o país que mais contrata, é o país que mais tem benefício para quem quer crescer na vida, para talentos, para quem quer estudar, para quem quer trabalhar, para quem quer fazer as coisas legalmente. É o país que mais te dá benefícios extras além da bolsa de estudos, como possibilidade de levar a família, de botar os filhos para estudarem de graça até os 18 anos. É o país que, se você tiver tiver com pouca grana, eles pagam o seu plano de saúde para você ir para os hospitais com até 100% dos custos pagos. É o único país do planeta que tem muita bolsa de estudos, que não só mede prova, mas mede também habilidades como esportes, habilidades humanísticas. É o país que mais dá bolsa de pesquisas do mundo, é o país que mais tem prêmio Nobel, é o país que mais paga bem para recém-formados, é um dos países que mais dá oportunidade para quem chega do zero, sem nada, sem nenhum currículo, para você conseguir uma bolsa de estudos, fazer uma faculdade, se formar e trabalhar no país. Você só precisa aplicar do jeito certo. Existem, como a gente estava falando, Vale do Silício, 50% da galera lá é imigrante, a gente que veio de outros países. E é um dos lugares mais ricos dos Estados Unidos. Boston, ali tem a Universidade de Harvard. Metade da galera que vai para Harvard é a galera internacional. E eles amam a galera internacional, eles amam os brasileiros. O que eles não amam não é sobre brasileiro, não. O que eles não gostam, e aí eu concordo com eles, é quem faz coisa errada. É quem é ilegal, é quem é criminoso, é quem é não documentado, é quem faz tudo por debaixo dos panos com segundas intenções. É um país que a lei funciona, né? Em que as pessoas não podem colocar um funk alto para tocar, por exemplo, numa festinha dentro da sua casa, que vai vir a polícia assim porque você está ali prejudicando a experiência das outras pessoas, em que você está fazendo algo que passa do seu limite ali da sua liberdade, porque a sua liberdade é sua, mas ela não pode interferir na dos outros. É o país mais rico do mundo, é o país que mais aceita imigrantes, é o país que mais tem oportunidades. Então, quando a gente olha os dados, a gente percebe que a gente está falando, na prática, de um país com boa qualidade de educação, com boa segurança, um país com muita vaga, com muita possibilidade, em que você consegue se alocar no mercado de trabalho, se você fizer tudo certinho, igual estou ensinando para vocês aqui nos vídeos do canal, em que a taxa de aprovação de vistos para quem faz tudo certinho, vou falar dos meus alunos, chega a bater 99% de taxa de aprovação, se eu pegar todos os últimos 10 anos, somar a taxa de aprovação, 99% dos nossos alunos foram aprovados nos vistos, desde visto de turismo, desde visto de estudante, visto de trabalho, visto de green card. Por quê? Porque eles fizeram certo. É um país que você vai ter qualidade de vida, é um país que você vai ter poder de compra, você vai poder curtir desde Disney de um lado e ver um lançamento de um foguete ali de um hotel que fica próximo ali da Flórida e Cabo Canaveral, até a costa da Califórnia, onde fica um monte de gente surfando, ou lá para Boston, onde tem um monte de nerd estudando em Harvard e MIT. É um país com estabilidade do ponto de vista jurídico, em que você pode empreender, você pode crescer e o céu é o limite. É um país em que o Estado não vai te atrapalhar, em que você pode, de fato, ter a liberdade de criar sua própria história. Mas não é um país em que você vai ter muito subsídio governamental. Não é um país em que você vai ter ali um governo sugando imposto de uns para dar para os outros. É um país que, como eles dizem, é muito meritocrático. Você tem que conquistar por si próprio. Mas é uma meritocracia que funciona um pouco mais, porque não é só nota, não é só riqueza, habilidade. Tem bolsa de estudos até para quem é pobre, que inclusive é a maior parte das bolsas de estudos que os nossos alunos ganham. Bom, deixa a sua opinião aí, o que tu acha? Estados Unidos é o pior ou o melhor país do mundo? E se você quer sair do Brasil, a gente faz esse trabalho de te preparar
para ser aprovado fora, te dá mentoria, te dá plataforma, rastreia as bolsas, as universidades, cria sua estratégia, te acompanha do zero até ser aprovado fora. E em média, nossos alunos ganham de $20 mil a $80 mil em bolsas de estudos por ano. Nós já mandamos mais de 45 mil alunos com bolsas de estudos para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, para a Ásia, para a Oceania. Vai ser um prazer cuidar da sua trajetória. Se você quer a nossa ajuda para sair do Brasil do jeito certo, legalmente, clica nesse link aqui embaixo, preenche os seus dados que alguém da nossa equipe vai te chamar e te dar ali todas as instruções para você começar a sua preparação no M60. Um grande abraço